Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos começar mais uma live do Óptica Magnética. Aqui nós trazemos conteúdos exclusivos dedicados ao segmento óptico. E hoje a gente vai trazer aqui vários assuntos importantes que são assim imprescindíveis na aplicação do dia a dia para que a gente possa conquistar novos clientes, fidelizá-los, ativar a recorrência e, acima de tudo, aumentar o seu faturamento. E eu trouxe aqui hoje uma convidada muito especial, que é a Silvia, né, Silvia? Olá, tudo bem? A Silvia vai contar uma experiência incrível dela em relação a óculos, né? E é um tema que a gente vai estar abordando aqui hoje sobre a questão da personalização dos óculos, a importância de fazer essa personalização hoje. E o mercado está oferecendo oportunidades incríveis para quem consegue trabalhar neste conceito de personalização. Primeiro, que é uma ferramenta extremamente poderosa de satisfação do cliente, e quando ele fica satisfeito ali naquele momento da entrega do óculos, ele enxergando tudo de pronto, automaticamente ele vai ficar fiel ao seu estabelecimento. Hoje, uma das grandes ferramentas que nutre assim, a confiança e também a credibilidade do cliente em relação à loja é a personalização de óculos, porque é só com ela que é possível enxergar. E a Silvia vai contar um pouco da história dela sobre isso, tá? E aqui na mesa, vocês podem estar vendo aqui, tem bastante óculos aqui, ó. Todos esses óculos aqui são da Silvia, para você ter uma ideia. Ela passou ao longo de vários anos aí, tentando acertar um profissional que pudesse personalizar os óculos dela. Então, Silvia, como é que começou essa saga? A gente pode dizer assim, essa saga, que né? se transformou no seu cenário. Meu cenário. Essa saga de querer enxergar, né? Eu acho que todo cliente que busca uma loja de ótica, isso é bom a gente falar um pouco sobre isso. Acho que o maior desejo do cliente, a Silvia pode responder isso para a gente, qual o maior desejo do cliente quando ele entra numa loja de ótica, ou quando ele pensa numa ótica? Ele quer o conforto, quer eliminar o desconforto, o incômodo, a dor, o cansaço, aquela sensação de tentar ver, não conseguir, aquele esforço que você faz, espreme o olho e fecha no sol. E é uma tragédia não conseguir ver tranquilamente. Respirar, a gente respira tranquilamente, andar, a gente anda normalmente, comer, a gente come normalmente, mas ver é uma coisa que incomoda de uma forma tão sutil que as pessoas não percebem. Entendi. Né? Então, quer dizer, o grande desejo, né, aquela coisa subliminar, né, subjetiva, que está no coração do cliente, quando ele entra dentro do ambiente de ótica, é ver? Ver. É isso que ele busca? Só isso. Como que fica a questão, como é que na sua cabeça você conseguia trabalhar, por exemplo, questão preço, atendimento, ambiente, cafezinho? Isso a gente sabe que é importante, mas isso aí não é o fundamental para quem entra numa ótica de verdade. Com certeza, não é só isso que conta. Primeiro, você quer escolher o melhor para você quer se sentir bem, você quer funcionar adequadamente. Então, o preço... Boa observação, pessoal. Funcionar adequadamente. Tem que funcionar, né? Legal. Aos 20 anos que eu comecei a não me sentir bem, eu comecei a ter dores de cabeça que eu nunca tive, não faz parte do meu organismo sentir dor de cabeça. Aí fui ao oftalmologista e fui diagnosticado, então, a princípio, com miopia e astigmatismo. Uma coisa mínima, sim, simples de resolver, né? E eu consegui resolver por um período, e a partir de então a minha miopia foi aumentando, as consultas periódicas, né, anuais. Você fazia aquela manutenção anual, sempre, né, tão importante, meses, às vezes né? eu retornava com um tempo menor do que o recomendado, porque é uma coisa que te incomodava de uma forma, você não se concentra, você fica irritada, o humor mexe. Em algum momento da sua vida, nesta saga desses óculos, eu estou vendo aqui, Silvia, que você tem ao todo aqui uma quantidade até expressiva. Tem. Só aqui eu estou contando, acho que 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Tem mais guardados? E mais algum carro que eu esqueci. Veja bem, nós estamos falando aqui de alguns anos, né? Sim, né? Se for falar recentes, feito por... Nos últimos 5 anos, Os talvez. últimos 5 anos. Dentro desses processos, dentro desse trabalho, né, que você teve para poder acertar, e ainda não acertou, ou acertou agora, né? Agora. Você vai contar depois essa história para a gente. Mas como é que foi, por exemplo, que é importante, viu, Dona Josh, você entender a opinião de um cliente, o que ele espera do seu serviço, do nosso serviço como profissional da visão. Você recebeu ligação ao longo do tempo para o vendedor tentando perguntar, escuta, Silvia, como é que está sendo a sua experiência? Me conta aí. Você recebeu? Nós chamamos isso de follow-up, né? Te lembraram que, por exemplo, estava para vencer já os seus óculos, que você nunca... Jamais? Conta para mim um pouco sobre isso. É importante que o dono de ótica entenda sobre essas questões, porque isso também faz parte da personalização dos serviços. Exatamente. A minha rotina, né, o cuidado que eu tenho comigo é uma coisa sistemática. Então, independente das exigências da empresa, dos exames periódicos de saúde, né, de forma global, a oftalmologia é uma coisa que eu nunca dispensei. E é necessária, porque a miopia foi aumentando até um certo nível, estabilizou. Entendi. Tive a sugestão de cirurgia de miopia, fiz, resolvi, fiquei ótima, sem óculos, por um curto período de tempo. Porque conforme a idade chega, a dificuldade da leitura para perto e veio junto. Sim. Né? Já era previsto. A presbiopia aparece sempre depois dos 40, é isso mesmo, Silvia? Depois dos 45, eu entrei na fase da dificuldade para perto. E aí começou a confusão, né? Trabalhava no computador, precisava do computador, a distância do computador, aí precisava da distância do computador e um tablet junto, precisava as atividades domésticas, atividades de cozinha, precisava enxergar uma prateleira no supermercado, precisava para dirigir, E isso nunca foi confortável? Em todos os óculos que você fez? Eu fiz algumas tentativas de multifocal e não deu certo. Tá. Gente, veja bem, esse ponto que ela está tocando é justamente o tema que a gente vai estar trazendo aqui hoje sobre as questões da personalização de óculos, né? Por que é importante a personalização de óculos? Hoje o mercado e a indústria fabril, com os novos equipamentos e as lentes estão sendo fabricadas com inteligência artificial. Então hoje é possível você medir a ergonomia de leitura, por exemplo, do cliente, e definir ali qual é a altura de pacilo. O que é a altura do pacilo? A altura do pacilo é o centro óptico de perto, é a posição do centro óptico de perto em detrimento ao centro óptico de longe. Ou seja, em qual distância a gente pode colocar para esse cliente esse centro óptico. Na sua tabela está dizendo que algumas lentes, elas informam que a altura mínima que você pode colocar o centro óptico, que é aquela altura mínima de montagem, que todo mundo confunde achando que aquilo lá só serve como uma referência de montagem, não é. Aquela altura mínima que está na tabela de preço aí da sua ótica, ela está dizendo assim que o centro óptico de perto, o máximo que você ainda pode contar com ele é ali no 14, é ali no 15 milímetros, é ali no 16 milímetros, é ali no 17 milímetros. Enquanto que esses parâmetros, quando eles não são levados em conta, acontece exatamente isso com a Silvia. Alguém mediu a sua ergonomia de leitura, Silvia, para fazer algum óculos desse aqui ou não? Não, com certeza não foi feita essa medição. Nunca te falaram? Você nunca ouviu falar sobre ergonomia de leitura? Não. Tá. Você sabe que a ergonomia de leitura é a nossa posição de ler, né? O nosso baixar a cabeça. Cada pessoa tem uma inclinação diferente uma da outra. Uns preferem mais, outros porque nós somos diferentes. Isso é como uma assinatura digital. Então, entender esse processo, entender essa ergonomia de leitura, de baixar a cabeça do cliente e medir, nós vamos descobrir onde o olho do cliente vai estar ali, quando ele abaixar o olho para lá, onde que ele precisa estar? No 14 milímetros, no 16, no 17 ou no 18? E aí então você consegue fazer uma personalização de fato, porque você distribui ali dentro daquele corredor progressivo, entre longe e perto, toda a ação, toda a potência progressiva que está ali. E é isso que não aconteceu com ela, por isso que vários óculos dela aqui, ela não conseguiu utilizar por conta disso.
Quer dizer, os parâmetros utilizados não eram para você, Silvia? Como é que foi a experiência? Não, foi uma experiência ruim, desconfortável e desastrosa, né? Você fala assim, não, daqui uns dias, uma semana, você se acostuma. Você coloca o óculos no rosto e sente que o chão levanta, que você vai pisar, o joelho vai lá em cima. Para dirigir é ruim, o painel do carro é impossível de ler. Para manobrar, para caminhar, escada é perigosíssimo. Levei alguns tombos, inclusive, na calçada, para subir o meio-fio. Que louco. Machuquei. Isso é bem arriscado, risco, né? Você viu né? como isso é prejudicial, Considerando né? a idade, a minha ossatura é boa, mas a gente sabe que os mais idosos têm mais problemas de descalcificação e um tombo besta, né? Bem, pode acarretar muita dor. Isso é um caso, sabe, que está aqui à nossa frente, tá? Mas isso está se repetindo hoje, na verdade, agora, dentro das óticas aí. Os óculos estão sendo feitos, confeccionados, Silvia, de maneira assim genérica, porque ainda há no mercado, talvez a falta de domínio dos profissionais que estão atendendo, de alguns parâmetros, que inclusive nós vamos estar conversando aqui sobre isso hoje, que fazem toda a diferença para construir uma personalização de fato, para evitar esse tipo de problema. Agora a gente vai contar uma história diferente. Por exemplo, Silvia, esse óculos seu aí é novo, é recente? Esse é novo. É recente. Como é que foi a experiência desse óculos a partir do momento, então, foi feita a ergonomia de leitura nele? Com certeza, foi feita. Definir a altura de pacilo? Altura de pacilo. E como foi a experiência no momento da entrega do óculos? Conta para nós. É como nascer de novo, sem problema de visão nenhuma, sem necessidade de adaptação, sem desconforto de piso subindo, sem... vestir e ver. Gostei muito dessa palavra, vestir e ver. Então o óculos ele precisa vestir no cliente e não o cliente se adaptar à lente. O que aconteceu com esse exemplar foi isso? Sim, com certeza. Eu vesti, no momento que eu coloquei, eu já enxerguei, eu já transitei com segurança, né? Caminhei, li em diversas distâncias, de longe, de média distância, de perto, sem dificuldade, sem esforço para adaptar. Que porque legal. Não existe esforço de adaptação quando a adaptação luva é vem do instantânea. tamanho da mão da gente, exato. Tá. Olha que informação interessante. Quando você descobre a ergonomia de leitura do seu cliente e define a altura de pacilo, que é aquela altura mínima, ou seja, o meu cliente precisa usar uma altura mínima de 16 milímetros, né? Aí você vai procurar na sua tabela e você tem a tua lente promocional, aquela lente que você está fazendo uma promoção com ela, ela tem uma indicação que a altura mínima dela é 18. Então, essa lente não serve para esse cliente de 16. O que muitas vezes acontece é que os atendentes não sabem, não conhecem como medir essa ergonomia de leitura, então essa informação ela fica escondida. E aí a lente de 18 vai ser colocada no óculos desse cliente que não vai se adaptar. Ele não vai se adaptar. E o que a Silvia disse, quando você acerta esse mapeamento, a indústria ela evoluiu para isso, para tirar de dentro do setor aquele fantasma da adaptação. Sabe aquele jargão conhecido? Olha, o senhor vai para casa, senhor Antônio, ele vestiu óculos na ótica e teve essa experiência aqui, ó. Nossa, eu não tô... Puxa vida. A vendedora, né? A vendedora, olha, senhor Antônio, vai para casa. Eu já vi isso, gente. Vai para frente da sua televisão, deita no sofazinho, ó, você pode deitar lá que a armação tem mola, tá? Então ela não vai quebrar. Aí o senhor fica com o controlezinho, trocando de canal, que o senhor vai se adaptar. É 10, 15 dias para se adaptar. A indústria evoluiu, nos trouxe aí uma construção fenomenal, mas com IA, e as lentes estão muito modernas, e tirou o fantasma da adaptação. Hoje, é como a Silvia falou, ela acabou de colocar o óculos e a adaptação foi instantânea. Instantânea, no momento... Sem dificuldade nenhuma. Não, eu cheguei a ouvir o absurdo de... Começa a usar meia hora por dia no primeiro dia, 2 horas no segundo dia, 3 horas no terceiro dia, que o corpo vai acostumar. Vai acostumar.
Olha só que absurdo, gente. Isso realmente acontece. Mas essa fala, viu, Silvia, é porque a pessoa às vezes não domina o simples. Quem não domina o simples começa então a trabalhar empiricamente e no achismo. O nosso mercado, infelizmente, ainda está passando por essa fase de adaptação. E é por isso que nós estamos trazendo aqui para vocês, junto com a nossa empresa, que é a NV Mentorias, o método ótica magnética. Esse ótica magnética, ele trata exatamente isso, sabe? É trabalhar esses novos conceitos de atendimento que diz, se você não personalizar os óculos do seu cliente, ele não vai enxergar. E ele não enxergando, não vai fidelizar. Não fidelizando, não vai ter recorrência. Não tendo recorrência, não tem faturamento. Quer dizer, hoje o mercado atravessa uma crise justamente porque esse trabalho de personalização não foi feito lá fora. Sabe? E agora estão respondendo uma lacuna grande. A indústria evoluiu exponencialmente, olha, vertiginosamente, enquanto a parte de atendimento ela foi se decaindo por conta de não encontrar as informações, não ter onde buscar. Foi esquecido esse conhecimento. E nós estamos aqui trazendo esse trabalho inovador, com essas duas ferramentas inéditas, que é a ergonomia de leitura e altura de passilho, para uma perfeita personalização. E aí sim, dona de ótica, quando você personalizar os óculos do seu cliente, a experiência dele vai ser essa, no momento da entrega dos óculos. Ele vai colocar e falar assim, nossa, que maravilha, eu estou vendo tudo de pronto. Bom, Silvia, voltando aí para esses novos óculos, né? A Silvia nos procurou justamente, a gente acabou conhecendo a Silvia, e ela nos procurou e contou essa história, e eu fiz questão de falar, Silvia, a gente vai usar toda uma técnica nova, são alguns parâmetros inéditos que nós estamos, na verdade, fazendo essa divulgação para o setor, e vamos fazer o seu óculos baseado nesses parâmetros. E foi assim que nós fizemos, né, Silvia? Sim. Inclusive, quando eu procurei um laboratório amigo para fazer o óculos dela, né, e fomos lá, conversamos com esse meu amigo que já tem anos, sabe, já tem anos de experiência em ótica, e ele não conhecia o fator, a Silvia presenciou isso, ele não sabia do que se tratava a questão da ergonomia de leitura e altura de passilho, é um absurdo. E eu então pedi para ele que ele abrisse o sistema dele, onde ele fazia o pedido da US, e apontei lá dentro do sistema que lá tem um campozinho onde você informa a altura mínima. Aquela altura mínima vai para o laboratório então vai produzir a sua lente baseado naquela altura mínima. Ou seja, o centro óptico de perto vai vir ergonomicamente correto na medida que você definiu para aquele cliente. E no caso da Silvia, nós medimos a ergonomia dela e apontou 16. E eu disse para ele, ó, peça essa lente aqui, mas informe que você quer a altura mínima 16, ou seja, é a altura do pacilo 16. E aí, posteriormente, ele mandou o print da tela que ele tinha enviado para o laboratório tinha compreendido essa razão, e a lente dela foi feita personalizada para ela, com a ergonomia adequada para você, né, Silvia? Sim. E a experiência foi maravilhosa. A perfeição, né? Perfeição. Hoje você faz tudo com ele, Silvia? Eu faço tudo. Dirige? Com um óculos apenas, eu consigo fazer tudo. É o que você está usando só? Só uso esse, né? Esqueço às vezes que estou de óculos. Aquela sensação de vou tomar um banho, entro no chuveiro, não esqueci de tirar o óculos. Deito, durmo, óculos, tem que tirar o óculos. Eu esqueço que eu uso óculos. Olha que maravilha, gente. É uma coisa orgânica. Na sua visão, ergonomia de altura e altura de pacilo é fundamental, necessário e fundamental. Não tem como descartar esse critério para você colocar um objeto de importância, que é a visão, né? Dos 5 sentidos, né, que a gente usa e precisa, é básico do ser humano. Básico do ser humano. Você ter condições de se locomover, de fazer as coisas, de se movimentar, né, com um acessório, né, entre aspas, que não é um acessório, com essa função tão importante no dia a dia. Diante assim do seu depoimento, eu vejo que existiu aí um grande problema, né, que foi na verdade gerado por esse descontentamento. Você não conseguiu se fidelizar em nenhuma ótica, pelo jeito? A partir do momento que eu fiquei com a presbiopia, realmente eu não consegui mais me fidelizar com ninguém. Ninguém acertou. É tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Não deu certo aqui, vou tentar ali, quem sabe? Uma amiga me indicou ali, então eu vou naquela indicação que eu recebi, que
né? Com a maior boa vontade, a gente, na confiança, tenta e não dá certo. Tenta e não dá certo. Ergonomia de leitura e altura de pastilha. Se este mapeamento não for feito, a experiência do cliente é ruim. E é esse depoimento que nós estamos vendo aqui. Ó. Vários óculos que foram confeccionados e nenhum serviu. Esse último, você está com quanto tempo, sabe, com esse que nós fizemos para você, Silvia? Desde março, né? Fez algum outro ainda? Só está com esse? Só. Para vocês verem, gente. Não morro de medo. Se eu quebrar esse óculos, eu estou perdida. Vai procurar o técnico de novo que fez isso aí? Vai ficar recorrente? Sem dúvida alguma, só confio nele. Só confio nessa pessoa. Essa conseguiu fazer esse trabalho maravilhoso que é vestir e ver. E ver. Essa sensação que nós estamos tentando despertar no setor, né? Para que o setor enxergue que sem uma personalização de fato, os óculos vão sair errados, os clientes não vão enxergar de pronto, e quando eles não enxergam de pronto, Silvia, é incrível. Você pegou todos os óculos e levou para casa, porque você tinha uma vã esperança que realmente iria se adaptar. Só que chegou em casa, a sua experiência continuou ruim, porque os óculos estão fora da sua ergonomia. Sim. O que ela fez? Qual é o elemento chave que o cliente utiliza para, entre aspas, devolver a afronta? Né? É não aparecer mais na ótica. Não, passa reto. Imagina entrar lá de novo para quê? Aí eu olho para você, dona de ótica, que tem a sua ótica com 5, 10, 3, não importa, 15 anos, e você fala, poxa, eu estou fazendo campanha de marketing para trazer clientes para dentro da loja porque a clientela sumiu. E eu pergunto para você, por que ela sumiu? E é fácil de responder. O cliente quer ver. Se ele não enxerga, ele não tem por que voltar lá. Vou procurar quem não faça ver. E aí, com essa, ele fica então numa busca em... um turismo, né? Numa turnê, né? Exatamente. Ótica por ótica. Ô, Silvia, quantas óticas você já frequentou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ou 7 nos últimos 6 anos. E aí teve... diga-se de passagem. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então você tem que olhar para o seu negócio com essa visão e observar que esta é uma cliente realmente formadora de opinião que tem uma experiência amarga. O mercado, ele tem oferecido isso aos nossos clientes. E isso é terrível, tá? Então nós estamos trazendo aqui hoje, viu, Silvia, várias matérias, a gente está falando exatamente sobre isso. A grande visão de a gente poder mudar paradigma e mudar também o conceito e olhar para a questão do óculos como sendo um apêndice de pertencimento à área da saúde e esquecer um pouco o mercantilismo. Porque o que aconteceu foi isso, o óculos deixou de ser um produto de saúde e passou a ser um objeto de precificação. Você pode ter certeza, você chega numa ótica, qual é a experiência? O vendedor já quer logo te vender, né? Ele fez uma escutativa para entender a sua necessidade, nada disso? Não, só no máximo pergunta se já está com a receita em mãos. Tô, né? Tem que estar. Como é que eu vou entrar numa ótica sem receita? Né? Para olhar vitrine só, não é o caso, não seria o caso. Visagismo, então ninguém tratou com você sobre isso? Não. Vai do meu gosto, da minha intuição, da minha escolha, dos meus devaneios, né? Mas uma análise de visagismo, ninguém palpitou. É mais um parâmetro que está sendo esquecido dentro da personalização, é fazer a escutativa e também aplicar o visagismo. Porque tem duas medidas ergonômicas que também não são utilizadas dentro da ótica, que também fazem parte dos processos de personalização, que é o ângulo pantoscópico e a distância vértice. Eu tenho certeza que ninguém nunca falou isso para você, Silvia. Não. Olha, eu vou dar uma analisada no seu ângulo pantoscópico, vamos ver a sua distância vértice. Ninguém examinou disso. Não, eu precisava avisar, porque assim, olha, eu gosto de passar uma máscara de cílios, um rímel, né? E eles trombam na lente a hora que eu pisco. E eu preciso piscar, eu preciso de uma lente que não trombe nos meus olhos, nos meus cílios. Então, cheguei a falar esse absurdo. Teve armação que ficou tão colada que os cílios trombavam, sujava a lente, incomodava
Enfim, aí eu reposicionava para baixo, né, para frente, mas eu sabia que isso aí não estava certo. Eu falei, meus cílios não é tão grande assim. Ângulo pantoscópico e distância vértice serve exatamente para isso, para você definir a escolha perfeita da armação. Quando você coloca a armação no cliente, você vai ver encaixe de ponte, né? E também o alinhamento de orelhas, né? As pessoas têm uma anatomia diferente, né? A gente, no processo da formação, a gente vai ficando desalinhado. Simetria não é uma constante. Não é uma constância. Então tem orelhas que são mais baixas que a linha do lóbulo do nariz e tem orelhas que são ainda uma mais alta que a outra, para frente. Então esses cuidados, por isso que tem o ângulo pantoscópico e a distância vértice, justamente para fazer essa regulagem. E a distância, o ângulo pantoscópico é para posicionar a armação, Silvio, de forma que ela fique assim numa posição inclinada para obedecer. Olha só, o movimento rotacional do olho, que faz uma curva aqui quando ele movimenta. Ó. Então essa curvinha, ele tem que estar igual embaixo e igual em cima, porque se ele estiver mais afastado embaixo, você já vai ter problema para enxergar. Eu descobri isso baseado nos meus cílios, que tomavam. Então, gente, é algo assim tão... penas, né? E é tão básico, só que o mercado ainda desconhece isso e nós estamos aqui exatamente para isso, para ajudar a esclarecer isso. Então, ângulo pantoscópico, distância vértice, ergonomia de leitura, altura de pacilo, jamais. Nunca. O máximo que fizeram, colocaram aquele pupilômetro para tirar a DNP e medir aqui para poder fazer... Exato. Esse é o básico. É o básico. Esse básico é necessário, precisa ainda continuar, mas tem que ser inserido agora nos próximos óculos, inclusive nesse aí que a gente fez, nós analisamos ângulo pantoscópico, distância vértice, você falou mesmo do cílio, falou, não vai te incomodar. Por isso a gente optou em fazer uma armação que tinha uma plaquetinha, porque ela tem um lóbulo de nariz um pouco mais baixo e uma ponte fechada dá problema para ela. Uma ponte fechada dá problema para ela. Optamos por uma armação mais leve, justamente com plaqueta, para a gente poder fazer essa regulagem, só que tudo isso antes de encomendar a lente. Aí sim, partimos para as medidas e a tua experiência foi maravilhosa. Sim, com esse material aqui, com esse apoio, né, que eu passei por uma rinoplastia, eu tinha uma obstrução nasal, e a minha anatomia mudou. E eu tenho certeza que um lado não é igual ao outro, né? Então, isso aqui é necessário, eu preciso disso, eu não precisava disso aqui. Essa armação me custou o dobro do preço de tantos ajustes e adaptações que tentaram fazer para aproveitar esse multifocal. Colocaram aquele acessório aqui que eu não lembro o nome. Sim, uma acessório de ponte anatômica. Colocaram um outro borracha, um outro aqui para segurar ele na posição. Nossa, e apertava, que horror, doía, a cabeça doía aqui, pressionava. Um peso enorme, desnecessário. Enfim, gente, N situações. É tão importante isso que a Silvia está dizendo para que a gente possa observar aonde estamos errando. O que eu fiz lá no passado, agora está ficando claro. Mas existe uma janela de oportunidade muito grande nesse momento. Sabe? Com essa descoberta da ergonomia de leitura, altura do pacito, são dois parâmetros inéditos que nós estamos trazendo com exclusividade para o Brasil, sabe? Informações que eu fui buscar lá fora, em outro país, numa indústria de lentes que fez esse estudo e se definiu. Então, olha, mesmo que as lentes estejam sendo fabricadas com inteligência artificial, o operador da máquina precisa da informação do vendedor, do consultor, do atendente sobre essa ergonomia. Porque ele precisa informar lá no software, quando ele vai digitar lá para fabricar, para produzir a dioptria na lente, ele tem que informar isso lá para falar para a máquina, olha, você vai fazer a construção dióptrica dessa lente com um corredor progressivo, largo, tal, só que você vai colocar o centro óptico de perto a 16, a 18, porque esse cliente precisa desta medida. E quando você não informa, as lentes são feitas genericamente. É o que acontece aqui, ó. Todos os óculos errados. Então isso está acontecendo agora no Brasil. Agora, nesse momento, já está acontecendo isso. E isso responde à pergunta por que o cliente sumiu da loja. Porque ele fica numa busca, numa tentativa incessante de acerto. Então,
é quase uma, sabe, uma perda de tempo, de investimento, o dono de ótica, Silvia, ficar investindo agora, antes de capacitar a equipe, em campanha de marketing para atrair clientes dentro da loja. Veja bem, esses novos clientes que vão chegar serão atendidos por esta equipe que está aí, que fez todos esses óculos para a Silvia que ela não conseguiu usar. E ela vai atender esses novos clientes que estão chegando, quer dizer, é quase um tiro no pé, porque a cada 10 que você coloca novos ali dentro, que vão ficar insatisfeitos, mais 100 deixarão de frequentar. Então você consegue ver assim que esse churn é muito grande. O cliente se afasta mesmo, né? Então, é necessário fazer campanha de captação? Sim, é importante, eu apoio isso. Mas primeiro você tem que melhorar a qualificação da sua equipe. É capacitar a sua equipe com esses novos parâmetros, tá? Para que ela aplique a escutativa, a visagismo, ergonomia de leitura, altura de passivo, e entenda da parte de ângulo pantoscópio e também distância vértice, e a regulagem fina, sabe? O ajuste fino antes de fazer a encomenda dos óculos. Então isso é uma matéria muito importante, é o que nós estamos trazendo aqui com ótica magnética. A ótica magnética traz exatamente isso. Quando você domina esses parâmetros, você consegue de fato, você vai construir uma personalização e o cliente fica extremamente satisfeito, e com essa satisfação ele volta a comprar novamente, porque ele acha... O que acontece, gente? É como cabeleireiro, senhor. Sim. Sabe aquele cabeleireiro que acerta o seu cabelo? Acertou, não tem por que mudar. Não tem por que mudar. Mas quando não acerta, o que você fica fazendo? Vou no outro. Porque errou, não estou fora. Sabe? Gente, nós precisamos entender. É a mesma coisa. Óculos. A nossa condição de fornecer óculos não é simplesmente como um objeto, armação e lente. Mas, gente, nós temos que pensar que nós temos que promover a saúde visual. O cabelo vai crescer e vai consertar rapidinho, exatamente. Mas o óculos não vai crescer, não vai se consertar. Exatamente. E pode causar acidente e tudo mais. Então, precisamos ser o embaixador da saúde visual, trazer para o cliente essa experiência de enxergar. O senhor quer enxergar? Então é aqui comigo. Então, eu até falo, Silvia, que a referência para isso é o alfaiate. Por exemplo, o alfaiate tem 2 instrumentos lá que são imprescindíveis para ele, que é a fita métrica e a tesoura. Quando você encomenda uma roupa no alfaiate, não tem erro, ela caidinha. O óculos tem que ser a mesma coisa. Você precisa ser o alfaiate aí dentro da sua loja, viu? O vendedor, atendente, consultor, você tem que ser o alfaiate. O teu cliente entrou na tua loja, você vai descobrir a ergonomia de leitura dele, vai entender qual é o pacilo que ele precisa, vai olhar as armações, vai regular a distância vértice, ângulo pantoscópio, e aí sim, você vai colocar esses parâmetros na sua OS e você vai garantir para esse cliente, olha, o senhor vai ter a melhor experiência de visão. O senhor está no melhor lugar para comprar os seus óculos. E esse cliente satisfeito vai voltar. Volta. E a questão preço, Silvio, você, se, por exemplo, eu quero enxergar, a questão preço pesa na hora ou a questão preço em relação a enxergar? Como é que você trabalha? Olha, se eu tivesse a certeza de que eu estaria com esse conforto, com certeza o preço seria o segundo? Não é a barreira, né? Como diz o ditado popular, o cartão que lute, mas se investir um valor numa coisa que talvez dê certo, não, jamais. Agora, investir com a certeza de que vai dar certo, com certeza. Não é uma promoção ali, outra aqui, que vai me seduzir e que eu vou gastar. Veja bem, gente, eu até faço uma pequena ilustração, onde nós vamos imaginar o cliente chegando na loja, porque ele viu uma propaganda de uma promoção de um multifocal, né? Tem vários acontecendo por aí. E, sabe, quando eu olho isso, eu fico realmente muito entristecido, porque é mais pessoas que vão estar comprando óculos errado. E como eu cheguei esse dia numa ótica e vi lá um tapete de mesa, e tinha lá 5 mostruários de lentes que ilustravam ali os corredores, né? Tanto é que as pessoas, quando falam para você de óculos, no ciclotrade, sempre falam sobre o corredor. Olha, Silvia, esse tem um corredor mais largo, esse aqui é mais... O conforto é melhor, né? Menos aberrações laterais, mas ninguém fala sobre ergonomia. E estava lá um tapete de mesa com 5 opções de lentes ali, cada uma com seu corredor progressivo, e eu perguntei,
qual é a altura mínima de montagem dessas lentes para a vendedora? Ela falou, eu não sei. Eu falei, mas não tem nada anotado aí? Não tem. Eu falei, então vamos supor que essa altura mínima aqui desse cliente, aqui, dessas lentes que você esteja vendendo, 16, para todas elas. Mas aí chegou um cliente lá, Silvio, vamos pensar, né? Veio pela promoção para comprar a lente lá de 200 e poucos reais. E aqui, olha, tem uma lente aqui promocional, só que ela não mediu a ergonomia dele, não sabe, né, a ergonomia dele. É isso que nós vamos ensinar, tá? A gente vai ensinar as pessoas a medirem essa ergonomia, porque a grande pergunta é assim, escuta, mas como eu descubro a ergonomia do meu cliente? Calma, que está vindo ferramenta e o treinamento é exatamente para isso, para te ensinar como você vai descobrir essa ergonomia, para que aí então você vai procurar na sua tabela de preço a lente que condiz com aquela medida que você acabou de tirar do cliente. E esse cliente então, a pessoa vendeu essa lente para esse cliente, mas a ergonomia dele estava dizendo que ele precisava de 18 e não 16. Sabe, não 16. Olha a complicação, gente. Ele está acostumado, sabe, a não abaixar tanto a cabeça, ele abaixa mais o olho, assim, ó. Tem pessoas que abaixam mais a cabeça, mas ele abaixa mais o olho, então ele está acostumado com 18. Mas a lente é 16. O que aconteceu? Quando ele for ler, ele vai abaixar o olho e vai passar do ponto. E quando ele passa do 16, ele não encontra mais a graduação, o centro óptico de perto ali. Sabe? Aí ele vai ficar procurando. Vai ficar cansado. Você já teve esse trabalho, Silvio? Conta pra mim como é que foi isso. Muitas vezes. Ele fica assim, será que eu tô com labirintite? Será que eu tô... Sério, Silvio? Uma situação ridícula, né? Porque você fica que nem uma... Eu falo assim que é um ganso doido, assim, pescocinho para cima e para baixo. E a outra situação horrível, que é o contrário, é quando a sua lente de promoção ela tem 18 de altura mínima e chega um cliente com 16. Esse é o pior e o clássico, tá? E a gente perguntar para qualquer vendedor, você sabe disso, quantos clientes você já viu fazendo assim para ali, ó? Muitos. Porque a ergonomia dele é 16, mas a lente que está ali tem 18 de altura mínima, está aqui embaixo. Tá? Eu mesmo eu ganhei um óculos de presente. De grego? Presente. De grego. E na verdade, o que aconteceu? Acho que a altura mínima daquele óculos que eu ganhei, acho que era 20 mais ou menos. Nossa. E eu gosto de uma maçã pequena, nem tanto, né? Pequenininha, assim, não muito grande. O que aconteceu? Na montagem, a graduação de perto foi, ó, cortaram. Esquece. Eu não tinha como ler. Eu tinha que colocar o óculos assim, ó, para pegar um pouquinho aqui da altura do passinho de perto. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então eu comecei a olhar o mercado, sabe? Eu tenho 45 anos de experiência em ótica, sabe? E comecei a estudar, falei, gente, eu preciso ajudar o setor a melhorar isso. E só tem uma resposta: personalização. Se você não usar os parâmetros de ergonomia de leitura, altura de pacilo, distância vértice, ângulo pantoscópico, escuta ativa, sabe? Ajustes finos, e aí sim, depois você vai partir para as outras medidas que são padrões, né? Que é a altura de montagem, que é ponte e aro, diagonal maior, vertical, mais aro, DNP. Aí sim, você tem que acrescentar isso também. Mas esses 4 parâmetros que eu acabei citando no início é imprescindível para personalização. E são esses parâmetros, por incrível que pareça, a falta deles foi que deixou as óticas numa situação complicada. E hoje, Silvio, nós estamos diante de joelhos, na verdade, ainda de joelhos, diante de uma oportunidade assim gigantesca de crescimento, porque as pessoas que têm 40 a menos, que estão entrando na presbiopia, já estão aí. Só que o mercado está contando aí com mais de 70 milhões de usuários já de multifocais ativos e tem mais 30 vindo aí. Então são 100 milhões de usuários. A estatística mostra, né, que estamos um país idoso, né, com uma faixa etária média bem maior. Exatamente. E só cresce, né, a necessidade. O IBGE fez um estudo, eu vou estar falando na minha live de lançamento do método ótica magnética, junto com a abiótica. A abiótica forneceu os dados de quanto PVDs estão espalhados pelo Brasil, e a IBGE levantou o censo para descobrir como é que está aí, né,
os usuários de multifocais, lentes multifocais e os prédios que estão chegando aí, 1040 menos, que estão já atingindo. Olha só a quantidade de oportunidade que deu. Deu 520 clientes por óticas, por PVDs. Tá? Isso causa um aumento de 30% a 40% no seu faturamento. Tá? E um aumento exponencial de fornecimento de serviço em torno de 180% a 300%. Quer dizer, é uma janela de oportunidade que nós temos agora que pode ser perdida se não se adequar às questões que nós estamos conversando aqui agora, de ergonomia de leitura, altura de pacilo, ângulo pantoscópico, distância vértice, escuta ativa, visagismo, que todos esses parâmetros fazem parte da personalização. Então, resumindo, eu acho assim, se personalizar, o cliente enxerga, Silvia? Com certeza, sem dúvida alguma. Agora eu acredito nisso, que se personalizar, fizer a medição da forma correta e necessária, a gente tem possibilidade de ficar feliz com essa aquisição. Feliz, confortável e seguir a vida tranquilamente, né? Que legal. Fazendo as coisas com segurança, principalmente. Então, gente, é isso que eu estou trazendo para vocês hoje. Então, a personalização dos óculos, a partir de agora, ela é quase obrigatória se você quer realmente galgar os degraus aí do sucesso e recuperar a saúde financeira do seu negócio. Então, tem duas escolhas. Ou você ativa esses conceitos agora na sua equipe, ou então você permanece inerte e você vai se sentir cada vez mais fraco ao ponto de o seu negócio até deixar de existir. Infelizmente. E é tão fácil isso, e está tão acessível, porque hoje nós temos informações assim, nós estamos trazendo, na verdade, dentro do Ótica Magnética, informações assim muito ricas, baseadas em estatísticas, em dados, em estudos e pesquisas que realmente entregam para você o resultado que nós estamos falando aqui. Eu trouxe a Silvia hoje justamente para isso, porque ela é uma cliente que quando eu vi a quantidade de óculos que ela tem, que ela não conseguiu utilizar, gente, eu falei, nossa, ela é perfeita para poder estar falando sobre a ergonomia de leitura. Então nós fizemos um óculos para ela, baseado nesses parâmetros, ergonomia de leitura, altura de pacilo, e olha o resultado dela aí hoje, testemunhando a alegria de poder enxergar de verdade e de pronto, Silvia. Teve algum pedido de adaptação, Silvia? Nada. Foi na hora? Nada. Olha que beleza, gente. Então é isso. Ergonomia de leitura e altura de pacilo, visagismo, pantoscopia, distância vértice, escuta ativa. Tudo isso precisa estar inserido no seu processo de atendimento. E a NV Mentorize está trazendo um método ótica magnética, justamente para ajudar a você, a ensinar você, a te mostrar como você, dono de ótica, pode implantar isso no portfólio de atendimento da sua equipe, como padrão. Aqui nós não vendemos lentes nem armação. Nós promovemos a saúde visual. Aqui, senhor Antônio, o senhor vai enxergar de verdade. Essa é a nossa missão. E é essa também, Silvia, que deve ser a missão de qualquer estabelecimento óptico. Você não acha, Silvia? Com certeza. Não tem como não ser dessa forma. Porque realmente é um investimento tão fácil, rápido, simples, que é um treinamento, a formação, né? A conclusão desse processo é uma coisa tão simples, né? De se adaptar, uma venda efetiva, com qualidade, com segurança. É tudo que a gente quer como consumidor, né? Não basta pagar uma promoçãozinha e sair revoltado, entristecido, né, confuso, atrapalhado. Eu tive os absurdos de utilizar um óculos na cabeça para média distância, um para um computador, um para mais perto, um para dirigir. Porque o multifocal não conseguiram acertar. Eu não consegui acertar. E tem registro, inclusive, das atrocidades que eu fiz de colocar um óculos sobreposto ao outro para conseguir dirigir e olhar o painel do carro ao mesmo tempo. Até mandei para você a foto que é vergonhosa, mas eu fazia isso. Eu fazia isso. Falei assim, eu preciso dirigir, eu preciso ir para longe,
Eu já precisava acompanhar o painel do carro. Então eu colocava um em cima do outro. Que loucura, gente. Ridículo. Olha isso, gente. Ridículo, mas ilustre. Então eu estou aqui com essa missão como embaixador da personalização eficaz. E trazendo para vocês essas ferramentas. Eu vou estar numa live no dia 27 de novembro, às 20 horas, onde a gente vai estar apresentando essa ferramenta de verdade e ensinando vocês como vocês podem descobrir a economia de leitura do cliente, como aplicar isso no seu dia a dia, para que essa satisfação que a Silvia está tendo com esse óculos que foi feito baseado nesses parâmetros, possam ser a mesma, o reflexo de todos os clientes que adentrarem a sua loja. E com isso, você vai ativar a recorrência, vai fidelizar, o cliente vai ficar contente, ele vai recomendar, né, Silvia? Sim. Você recomendaria, Silvia, esses parâmetros para alguma pessoa? Claro, com certeza. É ali que eu quero levar minha filha, é ali que eu vou indicar para minhas irmãs, é ali que eu... Não tem como fazer um trabalho bom para mim e não repassar para os mais próximos, para os entes queridos, para as pessoas que convivem com a gente, que tem essa dificuldade também. Eu não sou única, eu não sou diferenciada, todo mundo passa por isso. E acertar é uma coisa assim maravilhosa. Maravilhosa, né? É. Que ótimo, né? Eu fico feliz em poder ter te ajudado com isso. Só Deus sabe o quanto eu te agradeço. O quanto Obrigado, eu confio no seu trabalho, eu acredito nele. Obrigado. 100%. Que ótimo, que ótimo. Sempre. Veja bem, gente, essa é a diferença. Você pode permanecer inerte e não fazer nada, mas você também pode ser curioso, né? E participar da live do dia 27. Eu tenho certeza que essa novidade vai mudar não só o setor, mas vai mudar todo um conceito de paradigma e vai mudar a sua vida. Você realmente vai voltar a dormir tranquilamente. Então eu sempre falo assim, passei numa loja de um amigo esses dias, ele muito preocupado, cheguei lá, a gente percebe que a energia da pessoa tá ruim, porque as contas estão lá atrasadas, a loja vazia, até fiz alguns vídeos lá para o meu canal, e eu perguntando, Paulo, o que está acontecendo? Não vende, o cliente sumiu, o cliente foi embora, quando entra é só orçamento. Eu falei, mas o que você está fazendo de diferente? O seu preço é igual ao do concorrente, o seu atendimento é igual ao do concorrente, a tua fala é igual ao do concorrente, as suas promessas são iguais dos concorrentes. Quer dizer, você não está fazendo nada diferente para que o cliente possa ver assim, rapaz, aqui é diferente. Aí eu fiz a sugestão para ele. Peguei e fiz uma mentoria com ele, passei essa informação da altura do passilho e ergonomia de leitura, ensinei ele como fazer isso e disse para ele, falou, você é um especialista em personalização. Agora você é um especialista em personalização. Então o que você faz? Pega um banner grande, coloca lá na frente da sua loja, fala assim, aqui você personaliza os seus óculos 100%. Ótica fulano de tal, especialista em personalização de óculos. E embaixo o nome dele, falou, aqui você encontra um profissional, um especialista. Coloca isso lá. E acho que ele vai fazer, vai estar mandando para mim. Tomara que faça, né? Sim. Então, depois que você aprende esses conceitos da óptica magnética, verdadeiramente, por que óptica magnética, Silvia? Porque realmente vai atrair clientes com o imã. A Silvia se sentiu atraída por isso. Ela não vai fazer outro óculos sem falar comigo no futuro. Com certeza. Então, a menos que eu leve ela fala assim, vamos lá numa ótica que realmente, né, comprou a ideia, né, eles se tornaram especialistas em personalização, são óticas magnéticas agora. Óticas que fazem da forma exatamente. correta, não apenas colocar o que eu vou indicar. Funcionário na porta, laçando, puxando, laçando, que é constrangedor, né? Tanto para o cliente, tanto para o funcionário, ter que fazer aquela situação de puxar alguém da rua para dentro. É terrível, um absurdo, aquilo, né? Então, é um absurdo. Então, esse é o desespero de quem destruiu a recorrência ao longo do tempo, justamente porque não personalizou os óculos. Se o cliente não enxergou, não vai voltar. Gente, é simples. Se o cliente não enxergar, ele volta, Silvia? Não. Não volta. Não é aquela bexiguinha na volta que vai te chamar para dentro. Exatamente. De novo. Não. Então você não tem como você ser diferente
continuando a fazer as mesmas coisas. Então, seja ousado, seja curioso. Dia 27 de novembro eu vou estar numa live, eu vou revelar como você pode implantar isso na sua loja, com os seus times de venda e começar a galgar um outro patamar, levando a sua ótica como sendo a mais referenciada dentro da cidade, como sendo a especialista em personalização de óculos. Sou Nilton Ventura, especialista em ótica, com 45 anos de experiência. Eu comecei muito cedo a minha história assim. Eu comecei em 1976, lá em Curitiba, na ótica Tijucas, dentro da Galeria Tijucas. A ótica era de um filho de um grande oftalmologista, o Dr. Luiz Fernando Zornig, já falecido, mas o filho dele ainda continua no ramo até hoje, e tudo eu aprendi lá, fiquei quase 6 anos com ele. Quando eu saí de lá, eu já era montador, já estava sulfasagista, vim para Londrina e foi onde eu comecei a estudar, e sou um apaixonado pela nossa profissão. E já fui também consultor de grandes franquias de renome na cidade. A minha missão era inaugurar lojas, novos franqueados, e a minha missão era realmente transformar pessoas comuns em vendedores de óculos em uma semana. Nossa. Tá? E foi daí então que nasceu, né, um outro curso que nós temos que chama-se Ignição Óptica em Movimento 2 em 1, que você aprende técnicas profundas mesmo. Todo o conceito de ótica está envolvido ali, desde a parte da construção do globo ocular, anatomia, visão, lentes, tratamento. É profundo o negócio. E ainda mais, dentro também desse 2 em 1, ainda tem venda consultiva dedicado com linguagem, tá, e comunicação dedicado ao segmento óptico. Então é coisa muito bacana. Então tem muita coisa para trazer para vocês aí. E o Ótica Magnética nasceu justamente dessa necessidade de ver o nosso setor sendo cada vez mais, as lojas cada vez mais vazias, o cliente indo embora, e eu fui perguntar: o que está acontecendo com você, cliente? Por que você se afastou da loja? E a resposta é assim: eu compro lá e não consigo ver. Não dá certo. Não dá certo. Eu compro e não consigo ver. Então eu falei, cara, então qual que é a sacada? O seu cliente precisa enxergar com os óculos que você faz. Só tem um jeito de fazer isso: aplicando os novos conceitos de ergonomia de leitura, altura de parceiro, visagismo, escutativa, distância vértice, espantoscopia. Isso é muito fácil. Quando você domina isso, a sua equipe de venda não perde vendas nunca mais. Então quero agradecer a presença de todos, foi muito legal esse bate-papo. Silvia, poxa, sem palavras para agradecer o que você fez aqui. Por tudo. A tua experiência foi fundamental e acho que abriu os olhos de muita gente. A vida da gente, né? O que a gente passa, o que a gente aprende, o que a gente entende. Eu te agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de te contar a minha alegria de estar com esse óculos multifocal, que ninguém diz. Que legal. Que foi tão fácil assim. Gente, essa live vai ficar lá no YouTube, no nosso canal do YouTube. Eu vou pedir para que você se inscreva também, deixe o seu like, compartilhe, que a plataforma ajuda a gente a divulgar mais e trazer mais conteúdo aí de inovadores para vocês. Silvia, eu quero agradecer muito a sua presença, foi assim transformador. Eu acho que o público gostou demais da sua opinião, porque na verdade retrata uma dor do cliente que está aí latente, né? Acontecendo agora aí nos ambientes. Então quero agradecer a sua presença, o seu depoimento, e acho que o público também gostou demais, viu, Silvia? Muito obrigado, viu, querida? Eu que agradeço, muito obrigada pela paciência, né, de me ouvir, de conhecer um pouco da minha história, que não é uma coisa assim tão pessoal, mas muitas pessoas passam por isso também, que eu sei, e que é de extrema importância ter esse conhecimento e essa aplicabilidade de uma forma tão simples e fácil, com uma pessoa tão competente como o Nilton Ventura. Obrigado. Conseguiu resolver para mim, na minha vida. Obrigada, Nilton. Maravilha. Muito obrigada mesmo. Acho que o segredo é dominar o simples. Quem domina o simples vai longe. O simples é bem complicado sempre, né? Silvia, mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado. Pessoal, obrigado. Deus abençoe e fique com Deus, todo mundo. Beijo no coração.